O presidente chega em Copenhague e passa o dia, não esquece, se culpa muito por isso, e liga na noite seguinte, o Gilberto Carvalho me liga às 10 da noite, para dizer, o presidente está muito preocupado, porque ele tinha que ter ligado, que o Jobim pediu para deixar repressão e conflitos políticos. Que podia ser uma frase aceitável, que não significaria necessariamente investigar dois lados. Eu disse, Gilberto, não dá mais tempo, já está na gráfica, já está assinado por todo mundo. Eu tenho dúvida se podia entrar conflitos políticos ou não, porque isso pode virar convocação para Dilma e para o Franklin irem depor ao lado do Ustra e do Aldir Santos Maciel, e nós não podemos cometer uma estupidez dessas. E, de qualquer forma, não tem problema, porque isso é o decreto que estabelece um grupo de trabalho. Então, no grupo de trabalho, nós temos até abril para discutir isso e resolver como vai ser. Quando o Jobim, na tarde do dia 21, recebe, ele começa a pedir para falar com Lula e fala no dia 22, os jornais veiculam isso com versões, que eu tenho mais de uma, e também nem é prudente dizer o que eu sei, o que eu ouvi ali, porque também as coisas são muito incertas. E, dia 23, eu estou aqui com o presidente no evento dos catadores, moradores de rua, o padre Júlio Lancelotti. Ele me chama para conversar, pede para ir segunda-feira para Brasília, 28. E, nesse momento, eu percebo que ele já está preocupado com o fato de não ter lido, porque não lê, porque não é possível ler, um presidente não consegue ler os programas de pré-sal, de PAC, de direitos humanos, porque é humanamente impossível, ele tem seus ministros para isso, para ler e para segurar em confiança com ele, que, olha, aqui tem um problema, aqui tem dois, tem essas pendências, etc. E ele já manifesta a discordância dele com relação ao problema do aborto. Eu falo, presidente, mas é um tema que eu trabalho com o senhor desde 82. Eu sei. Ele falou, não. Autonomia da mulher para decidir sobre o seu próprio corpo não é a minha posição. Eu falei, presidente, se não é a sua posição, nós precisamos de corrigir, porque o decreto é presidencial, não é meu. Não importa a posição que eu tenha. E aí, nós, então, conversamos, segunda-feira ele chamou Dilma, Franklin, Jobim e eu estou em Congonhas, embarcando, o Gilberto me liga para dizer que o presidente falou que se você tiver embarcado, venha, se não, deixa para depois do dia 11. E deixar depois do dia 11 era muito positivo, porque você discutiria isso, uma situação mais calma, etc. A Dilma não estaria no dia 28 lá, nem o Franklin. A verdade é que, quando o Jobim é comunicado de que ficaria para o dia 11, e eu não tenho como acusá-lo de nada, porque há depoimentos também de pessoas amigas que são favoráveis, depõem a favor do caráter, do comportamento do Jobim, mas a verdade é que, no dia seguinte, começa a uma sequência de notícias atacando setor por setor. CNA, Cátia Abreu, Abert, com altíssimas deturpações. A Abert leu uma declaração dizendo: o programa propõe uma comissão do governo para, não propõe comissão do governo em nada, diz definir critérios de ranqueamento, o que a ANDI faz, a ANDI, que foi fundada aqui pelo Dimenstein, Amber, premia boas matérias, questiona matérias ruins. Eu posso dizer para a Abert que quem ia fazer esse ranqueamento era o Ministério das Comunicações, o Hélio Costa, ministro, convidando a Abert como parceira para fazer essa revisão. E não comissão de governo, não pode, a imprensa, se dá o direito de tratar as suas críticas com esse grau de distorção. E, se quiserem, eu vou ler como que, no PNDH 2, a formulação sobre mídia está muito mais abrangente, exigente, radical, entre aspas, e ninguém questionou na época. O Fernando Rodrigues escreveu isso na Folha, comparou os dois e, e disse: mudam os tempos, mudam as análises.
A igreja, divórcio, ostentação de símbolos religiosos nas instituições públicas, a união civil entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de casais, a adoção que uma desembargadora, que nós premiamos em dezembro, nesse mesmo dia, ela batizou com essa construção de homoafetiva, como os temas da igreja. E a CNA, com o escândalo de que invade o judiciário uma formulação que ela pode ter ali, algum exagero redacional, mas ela está querendo dizer que quando o judiciário determina a reintegração de posse, ou seja, a propriedade privada já foi protegida pela decisão do juiz, não precisa de matar ninguém, não deve matar ninguém. Alagoas e Sergipe são dois estados em que o MST é MST, a PM é PM, e há anos não tem morte de ninguém, porque lá tem os mecanismos da mediação pacífica de conflitos, com cursos, com treinamentos. A polícia chega lá e fala para o MST, olha, se eu não cumprir essa medida, eu posso ser preso. E o MST não é um movimento de resistência armada. Ele aceita, ele vai para outro local, etc. Bom, foi uma campanha articulada ou não foi? Não tenho provas cabais para dizer. Também o ministro Jobim pode ser absolutamente inocente disso. E, eventualmente, pessoas do seu ministério, um general, depois chamou de comissão da calúnia e foi exonerado. E os jornais de hoje dizem que ele prepara um pronunciamento para o dia 31 de março. E ainda estamos na expectativa. É o dia que ele passa para a reserva. Ele foi exonerado do alto comando e do posto que ele tem de diretor-geral de pessoal, que é um cargo importantíssimo. Deslocamentos de quadros nas áreas, própria formação, tem o ensino também, mas tem pessoal. E na questão da Comissão da Verdade, nós acabamos desnudando um problema que é mais amplo, mais abrangente do que a questão da importância em si dos mortos desaparecidos, que é qual a transição que as Forças Armadas já fizeram ou não para um pensamento democrático, para um pensamento constitucional. Agora foi aprovado um Programa Estratégico de Defesa Nacional que inclui direito constitucional e direitos humanos em todas as etapas da formação militar. Vai demorar alguns anos para implantar, e mais 10 ou 20 para superar o contexto em que, em março, se forma, em Agulhas Negras, a turma Emílio Garrastazu Médici, né? Que se denomina. Então, nós estamos nos dando conta de um problema do Estado brasileiro, e mais do que do Estado, gente. Um problema nosso. Lá no Instituto Cidadania, em que durante anos preparamos a possibilidade do Lula ser presidente, educação, reforma agrária, saúde, segurança pública. Eu, já em 99, 2000, insistia, presidente, e defesa. O que nós pensamos de Forças Armadas? Então, conseguia levar lá o Cavanhari, que era o único que conhecia, que falava coisas muito insuficientes, que se posicionou pessimamente nesse tema aqui, na linha de que a anistia resolveu o assunto, etc. Tal. Era a referência que nós tínhamos, ou seja, nós não cuidamos, nesses 20 anos, nos nossos contatos universitários, de criar na USP, na PUC, nas federais, grupos com aquela ideia de que guerra, Forças Armadas, é assunto sério demais para ficar sob responsabilidade apenas dos próprios militares. Sociólogo, historiador, precisam participar. Alunos de relações internacionais, várias disciplinas.